Bom dia, meus amores! Olha eu aqui de novo para darmos continuidade aos nossos estudos de História, capítulo 2, os povos indígenas do Brasil. Neste capítulo, nós iremos conhecer um pouquinho mais de cada sociedade indígena que já vivia aqui antes dos colonizadores europeus chegar no ano de 1500. Essa ilustração é a mesma que vocês irão encontrar no material de vocês. Nós vamos encontrar também um poema, Os Donos do Pedaço, de Bia Nogueiro, e posteriormente vocês irão responder aos questionamentos lá da página 15 do Para Iniciar. Então, Os Donos do Pedaço. Caxinauá, Guarani, Chavante e Xerente. Quanto nome diferente. Tupiniquim, Banauá, Funiô, Cantaruré. Quem sabe o que é? Eu sei, já aprendi. Antes do colonizador europeu, eles já viviam aqui. São brasileiros como eu e você. Juma, Juruna, Ofaiê e Caiapó. Caçavam, pescavam, cantavam e dançavam. Xoclengue, Xiriri, Macuxi, Cachixó. E da natureza cuidavam. Vamos olhar os nossos irmãos, os indígenas do Brasil, os primeiros donos do pedaço, os primeiros filhos da mãe pátria tão gentil. Então, após essa leitura, vocês vão responder esses 4 questionamentozinhos. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre a diversidade dos povos nativos. Os grupos nativos que viviam no Brasil são diferentes daqueles que vivem em outras regiões do mundo, até mesmo em nosso país, onde há muitos povos indígenas. As diferenças entre eles existem e devem ser respeitadas por todos nós. E esses povos indígenas que existiam no Brasil são povos nativos daquela região. Eles nasceram naquela região, por isso são chamados de nativos. Eles nasceram e vivem naquela região. Durante o longo tempo, boa parte da sociedade brasileira não entendia muito bem a situação dos povos indígenas. Isso ocorria porque não existiam informações corretas sobre a diversidade cultural dos grupos nativos que viviam. Então, nós já vimos em outra aula que existem vários povos indígenas distribuídos em todo o território brasileiro e que cada povo indígena ele tem sua cultura própria e ele é nativo de cada região. Nós sabemos que no Brasil nós vamos ter a FUNAI, que defende e protege os direitos dos povos indígenas. E sabemos também que nós temos aí registrado mais de 250 línguas de cada povo indígena. Então, nós sabemos que cada povo indígena ele tem sua cultura própria, tem sua linguagem própria, sua forma de se vestir, de se alimentar, de caçar, são típicas de cada grupo indígena. Eles são únicos, cada um com sua diversidade de cultura. Os indígenas e suas diferentes culturas. Um erro muito comum ocorre quando os indígenas são tratados como se fossem todos iguais. Assim como todas as pessoas são diferentes uma das outras na maneira de falar, de vestir, de educar, os indígenas também são. Nem eu sou igual à minha mãe e ao meu pai. Nós somos pessoas diferentes, cada uma com sua personalidade, cada uma com sua forma de agir. E com os povos indígenas não é diferente. Eles têm sua cultura própria. Por mais que nós temos aqui distribuído no Brasil vários povos indígenas, eles não são todos iguais. Cada um tem sua peculiaridade, cada um tem sua individualidade. Eles têm culturas e hábitos diferentes. E aqui eu trouxe para vocês 4 imagens que eu tirei do material de vocês. E o primeiro deles é um integrante do povo Squamish, que habita regiões do oeste do Canadá e dos Estados Unidos, lá na América do Norte. Logo abaixo nós vamos encontrar uma menina da cultura Alamari, que habita o Peru e outros países, atravessando pelas Cordilheiras dos Andes, que fica localizado na América do Sul.
Nessa outra imagem nós vamos encontrar crianças que são da etnia Yanomami, que estão enfeitadas com penas e outros enfeites, que eles são originários, oriundos lá da floresta amazônica e habitam o território brasileiro e também o território da Venezuela. Logo abaixo nós vamos ter membros do povos Yagualapiti, que vivem no Parque Indígena do Xingu, nos estados do Mato Grosso do Sul. Mas de onde vieram esses povos nativos? Por volta de 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, já existiam centenas, se não milhares, de povos indígenas que já viviam aqui, já habitavam, já eram nativos dessa região. E cada um com sua própria cultura. Cada povo tinha uma maneira de se vestir, de se alimentar, de comemorar, de lembrar os antepassados, de plantar, de colher alimentos, entre outros. Quando esses colonizadores europeus chegaram aqui no Brasil, quiseram impor sua cultura, suas regras, e esses povos indígenas foram contra. Por que eles foram contra? Porque eles já tinham a sua cultura, já tinham o seu modo de agir, o seu modo de falar. Então, eles não precisavam de uma outra cultura. E com isso, tiveram vários conflitos. E quando esses europeus chegaram ao Brasil, nós tivemos aí uma diminuição muito grande desses povos indígenas, porque como eles viviam em conflitos com os europeus acabaram matando muito desses povos indígenas. E nós tivemos aí uma diminuição bem grande desses povos nas regiões que começaram a habitar esses colonizadores europeus. Quando os colonizadores europeus chegaram ao continente americano pela primeira vez, no final do século XV, diferentes povos indígenas viviam na América do Norte e na América Central há milênios. Ou seja, quando os europeus já chegaram ao nosso território brasileiro, já existiam os povos indígenas que já viviam aqui há muito tempo. No Brasil, os primeiros registros dos primeiros habitantes são os de aproximadamente 7.000 anos atrás. Os ancestrais dos indígenas brasileiros provavelmente vieram das regiões onde, na atualidade, estão localizados o Peru, a Colômbia e a Venezuela. Alguns se fixaram na floresta amazônica e outros foram para o litoral do Nordeste brasileiro. E nós vamos encontrar esse mapa, que eu também tirei do material de vocês, onde você vai poder ver as rotas aproximadas que os ancestrais dos indígenas brasileiros fizeram até chegar aqui no nosso Brasil. Pela legenda de verde, nós vamos encontrar a origem dos povos indígenas brasileiros, ou seja, de onde esses povos vieram, e na seta vermelha, a trajetória que eles fizeram para chegar a cada região do nosso país. E aí a professora Cecília diz o seguinte: vamos conhecer alguns desses povos que viviam há muito tempo no território do que hoje é o nosso país. E esses povos que nós vamos citar aqui nessa aula de hoje são os Ayamoré, os Bororó, os Caiapó e os Tupiniquins. Os Ayamoré são também conhecidos como os Botocudos, eram povos nômades e guerreiros que habitavam o interior do Brasil. Eles colocavam rodelas de madeira nos lábios e nas orelhas por acreditarem que podia, desse modo, falar e ouvir melhor. Dormiam em um tipo de cama de madeira e como eles viviam mudando sempre de local, quando acontecia essa mudança de um lugar para o outro, eles envolviam seus utensílios em redes que eram carregadas por mulheres. A mulher era responsável por carregar esses utensílios de um local para o outro. Era a mulher também que era responsável de carregar os filhos, enquanto o homem ele era responsável por carregar as armas, por fazer a segurança dessa família e por trazer a alimentação. Os Bororós estabeleceu-se na região central do Mato Grosso.
As pessoas mais idosas das comunidades atuais contam que seus antepassados sempre viveram ali, caçando, cultivando alimentos, celebrando suas tradições e criando seus filhos. E os primeiros contatos com os europeus ocorreu lá no século XVII, quando os viajantes e caçadores paulistas saíram em busca de riquezas e de indígenas para trabalhar como os escravos. Percorreram boa parte dessa região atrás desses povos indígenas. Já os Kayapó são povos que habitavam o Cerrado e que até hoje eles ainda vivem lá no Cerrado, vivem também no sul do Pará e no norte do Mato Grosso. As mulheres Kayapós são as responsáveis por cultivar as roças de cada aldeia. Essa responsabilidade ela é inteiramente da mulher. A mulher é quem cultiva, é quem planta, é quem colhe. E de lá vem os alimentos como batata doce, o milho, a mandioca, que são colhidos e servidos fresquinhos para a refeição de toda a comunidade. Então, essa é uma responsabilidade da mulher, de plantar, de colher e de produzir esse alimento para servir para toda a comunidade indígena. Já os tupiniquins, eles são os povos que habitavam o litoral brasileiro. Na época da chegada dos portugueses, estão os Tupinambá, os Potiguara e os Munduruku. Os povos tupiniquis construíram grandes casas nas quais habitam cerca de 40 pessoas. Nessa habitação não havia repartições, apenas os chamados cantinhos. Cada família ocupa um cantinho da grande moradia. Eles faziam grandes galpões. Não é como as nossas casas de hoje, que nós temos várias repartições. Nós temos quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. Eles faziam apenas um grande galpão. E lá nesse galpão, nessas casas enormes, sem repartimentos, viviam grandes grupos de família. Viviam aí cerca de 40 pessoas que ocupavam cada cantinho dessa casa e era responsável por cada cantinho. Algumas dessas comunidades não tinham chefe. Eles não tinham esse chefe. Sempre era a pessoa mais velha que dava o conselho para toda a família, todo aquele grupo indígena. Eles plantavam batata doce, mandioca, pimenta e outros legumes. Meus amores, agora como proposta de atividade, eu vou querer que vocês façam uma leitura do capítulo 2, vão responder das páginas 17 e 18, vão responder também da página 22 até a página 24, lembrando que da página 24 até a página 27 vai ser uma atividade avaliativa. Não que as outras não sejam, nós sabemos que nossas avaliações elas estão sendo em cima do retorno que eu tenho dessas atividades de vocês, só que a da página 24 até a página 27 valerá 1 ponto. Então, o prazo de entrega desta atividade é até segunda-feira, dia 24. Caprichem na organização e na caligrafia. Vamos tentar manter o prazo, tá? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.